A cigana sulamita foi surpreendida por visões inquietantes. No centro dessas revelações, uma imagem se repetia com força: a liberdade de expressão do povo brasileiro sendo lentamente silenciada. Para além do cenário político que todos acompanham, Sulamita percebeu uma movimentação muito mais profunda. Um projeto orquestrado nos bastidores com ramificações espirituais e intenções ocultas. Segundo ela, os próximos dias poderão determinar se o Brasil mergulhará em uma era de controle absoluto ou se o milagre inesperado virá impedir essa escalada. Mas, afinal, o que está realmente por trás da chamada regulamentação das redes sociais? O que as forças ocultas planejam com tanta pressa e com tanto empenho para sufocar as vozes que ainda resistem? E mais, há esperança de reverter esse quadro antes que seja tarde demais? Essas perguntas pairaram sobre a cigana sulamita enquanto ela realizava uma nova leitura com seu baralho cigano, em busca de respostas. O que as cartas revelaram foi mais grave do que qualquer previsão anterior. Logo nas primeiras cartas surgiram 3 símbolos de grande peso: o elefante, a casa da morte e a torre. Juntas, essas imagens não deixam dúvidas. Um projeto cuidadosamente arquitetado para matar. Não no sentido físico, mas na expressão mais profunda da palavra. A morte da liberdade, a destruição do pensamento livre, o fim da voz popular. A torre, como Sulamita explica, representa o colapso de estruturas sociais e políticas, e, quando combinada à morte, indica não apenas censura, mas a tentativa de apagar a própria identidade de um povo. Enquanto interpretava essas visões, a cigana compreendeu que o verdadeiro objetivo por trás da proposta de controle digital não é proteger as crianças, nem combater falsas informações, como dizem oficialmente. Trata-se de um movimento muito mais sombrio: instaurar um sistema de comunicação semelhante ao que já se vê em regimes autoritários, onde qualquer pensamento divergente é silenciado e o medo se torna uma arma invisível. Para a espiritualidade, esse cenário é tão preocupante que os próprios guias pediram a Sulamita que alertasse seu público. Mas a previsão não para aí. Uma segunda linha de leitura revelou a Casa da Raposa, símbolo clássico de manipulação e astúcia. Segundo a cigana, os bastidores do Congresso e do Senado estão sendo minados por forças que operam como verdadeiras raposas, sorrateiras, estratégicas, preparando um terreno onde a resistência se tornará cada vez mais difícil. Ao lado desta carta surgiu a foice, que representa o corte iminente. Ou seja, as decisões já estão sendo articuladas, e o tempo para impedir essa regulamentação é cada vez mais curto. O mais inquietante, porém, foi a percepção de que a CPI que muitos acompanham e que deveria supostamente proteger os interesses do povo, não passa de uma cortina de fumaça. Um espetáculo, como descreveu Sulamita em uma de suas canalizações. Enquanto o público se distrai com debates e polêmicas fabricadas, as verdadeiras manobras ocorrem nas sombras. A espiritualidade alerta que, se esse movimento seguir adiante, canais e vozes conservadoras como as de Gustavo Gayer, Paulo Figueiredo, Revista Oeste, Pavinato e até mesmo o próprio canal da Cigana poderão ser calados de forma definitiva. Em meio a essas revelações sombrias, surgiu também uma luz de esperança. Embora tudo pareça orquestrado e o cenário político esteja repleto de armadilhas, ainda existe uma possibilidade, pequena mas real, de reverter o quadro. Sulamita viu claramente que uma interferência vinda do exterior poderá ser determinante. Uma carta que mostrava um navio, símbolo de influência estrangeira, associada à estrela e à âncora, indicou que forças internacionais podem trazer uma sanção tão pesada e inesperada que obrigue o responsável pela regulamentação a recuar no último instante. Mas será que esse milagre ocorrerá a tempo? A resposta ainda está em aberto. A cigana Sulamita afirma que o povo brasileiro precisa se manter em oração e vigilância. Mais do que nunca, a fé e a união terão um papel decisivo nos próximos dias. Por isso, ela reforça que cada brasileiro comprometido com a verdade deve manter seus rituais espirituais e proteger sua energia.
E para aqueles que desejam um escudo ainda mais forte, Sulamita recomenda seu ritual ancestral da Mandala de Luz, uma poderosa ferramenta para afastar influências negativas e garantir proteção espiritual nesse momento tão delicado. O processo de regulamentação das redes sociais não é um simples projeto de lei ou uma pauta política passageira. Trata-se de um movimento orquestrado em várias camadas: política, econômica e, acima de tudo, espiritual. O objetivo oculto? Implantar uma verdadeira mordaça digital no Brasil, sufocando a liberdade de expressão não só dos grandes veículos, mas de cada cidadão. Segundo Sulamita, existe uma engenharia espiritual por trás de tudo. Durante uma meditação profunda, ela viu uma teia de energia escura envolvendo os principais centros de decisão do país. Nessa teia, algumas figuras políticas agiam como marionetes, guiadas não apenas por interesses próprios, mas por entidades espirituais que alimentam o medo, o controle e a mentira. Essas forças, ligadas a regimes autoritários do passado e do presente, trabalham para criar um ambiente onde a verdade se torne crime e a mentira lei. A visão seguinte foi ainda mais simbólica. Pássaros coloridos tentavam voar, mas tinham as asas presas por fios invisíveis. Para Sulamita, essa imagem representa o povo brasileiro, um povo naturalmente livre, alegre e expressivo, que aos poucos está sendo silenciado sem perceber. A cada nova regra, a cada nova restrição, o espaço de liberdade diminui e o costume da censura vai se naturalizando. A espiritualidade alerta. É justamente assim que se instala um regime de controle, não de uma vez, mas por pequenos passos, até que se torne irreversível. Ao abrir novamente o baralho, Sulamita deparou-se com a Casa dos Ratos, símbolo claro de perda, deterioração e desgaste. Essa carta, junto da Casa da Raposa e da Carta da Foice, confirma que o processo já está em estágio avançado. Muitos acreditam que o Senado e o Congresso ainda poderão barrar essas medidas. Mas a cigana viu claramente, a caneta que selará essa regulamentação já está nas mãos de um único homem. O Congresso, segundo ela, será deixado de lado, e a assinatura poderá ocorrer sem debate, num ato unilateral e sorrateiro. Mas o que mais preocupa a cigana é o impacto espiritual e emocional sobre a população. Segundo suas visões, a aprovação dessa regulamentação não será apenas um ato jurídico, será um choque energético que gerará medo coletivo e um profundo sentimento de impotência. Muitos brasileiros entrarão em estados de apatia, revolta ou desânimo. As redes sociais, que hoje funcionam como um campo de resistência, se tornarão território minado, onde qualquer palavra poderá ser motivo de punição. Essa mudança abrupta poderá gerar uma onda de doenças emocionais, ansiedade, depressão, insônia, pânico. A espiritualidade alerta que o campo vibracional do país se tornará mais denso e opressor, e apenas aqueles que mantiverem práticas espirituais diárias conseguirão resistir. Por isso, Sulamita reforça que as próximas semanas serão decisivas. Quem não se preparar espiritualmente poderá ser tragado por essa maré negativa. Entretanto, nem tudo está perdido. Durante uma noite de vigília, a cigana viu uma cena cheia de significado. Um grupo de pessoas de fé, reunidas em oração, criando um escudo de luz tão forte que nenhuma sombra conseguira atravessar. Essa é a mensagem. A união espiritual ainda pode reverter o pior cenário. Mas será necessário que um grande número de brasileiros acorde para o que está em jogo e se una em um só propósito: proteger a liberdade de expressão e, com ela, a própria alma do país. Além disso, Sulamita viu que uma sanção internacional poderá ser a chave para impedir o avanço do projeto. Se uma ação vinda de fora for forte o suficiente, capaz de abalar os interesses do governo, a assinatura poderá ser adiada ou até suspensa. Nas cartas, o navio e a estrela indicam que essa ajuda externa já está em movimento, mas depende de um fator: o tempo. Se a sanção chegar rápido, o milagre será possível. Se atrasar, a regulamentação passará e o preço a pagar será alto. Cada oração, cada ritual, cada pensamento de luz lançado agora terá poder multiplicado. É hora de cada brasileiro escolher de que lado estará: o lado da luz e da liberdade ou o lado da submissão e da obscuridade. Não é exagero dizer que o destino espiritual do Brasil se define nos próximos dias.
Sulamita foi conduzida por seus mentores a uma nova série de visões, desta vez ainda mais intensas e simbólicas. Ela viu um Brasil dividido em dois campos energéticos. De um lado, uma névoa densa e sufocante se espalhando pelas cidades, representando o medo e o controle; do outro, pequenos pontos de luz acesos nas casas de pessoas de fé e coragem. E então, uma pergunta ressoou em seu espírito: o que acontecerá se essa regulamentação for aprovada? A resposta veio em imagens nítidas. A cigana viu um cenário de crescente repressão digital, canais conservadores desaparecendo do ar, perfis sendo silenciados, conteúdos bloqueados sem aviso. Mais do que isso, ela viu pessoas comuns, cidadãos de bem, sendo punidos simplesmente por expressarem suas opiniões. As palavras censura, perseguição e intimidação ecoavam em cada visão. No plano espiritual, isso gerava correntes de medo que, como um vírus invisível, se espalhavam rapidamente entre a população. O impacto emocional seria profundo. Segundo Sulamita, a aprovação da regulamentação geraria uma onda de choque coletivo. Muitos sentirão um vazio súbito, como se a esperança tivesse sido arrancada. A espiritualidade mostra que o povo brasileiro, acostumado a se expressar nas redes, perderá uma de suas últimas trincheiras de resistência. E esse silêncio forçado poderá desencadear uma explosão emocional. Nos primeiros dias após a aprovação, a cigana prevê um aumento expressivo de crises de ansiedade, surtos de depressão e até um aumento de casos extremos como suicídios e surtos psicóticos. Mas o mais impressionante foi o que veio depois. Sulamita viu as ruas do Brasil se encherem de gente. Não apenas os conservadores ou os já despertos, mas também aqueles que até então estavam adormecidos ou acomodados. Quando o povo perder a voz, muitos que hoje se calam sentirão na pele o peso do silêncio, disseram os mentores. Nessa visão, até mesmo pessoas de esquerda, que hoje apoiam ou ignoram o projeto, começavam a sair às ruas ao perceberem que o controle os atingiria também. A espiritualidade mostra que esse movimento popular, se acontecer, será espontâneo e orgânico. Não partirá de partidos ou líderes, mas do próprio povo, empurrado ao limite. E será um momento de grande risco. Por um lado, poderá forçar uma reversão da situação. Por outro, poderá gerar confrontos, caos e tentativas de repressão ainda mais severas. Tudo dependerá de como a energia coletiva será conduzida. E é aí que o papel dos trabalhadores da luz se torna essencial. Sulamita viu que seres de luz, anjos, guardiões e mentores já estão se posicionando ao redor do Brasil. Eles atuam como uma barreira energética, protegendo os justos e fortalecendo aqueles que mantêm sua vibração elevada. Por isso, ela reforça: cada brasileiro que ora, medita e mantém pensamentos de luz contribui diretamente para esse escudo espiritual. Não é hora de se entregar ao medo, é hora de se fortalecer. Em suas visões, a cigana também percebeu que o tempo está contra nós. A janela para impedir a regulamentação está se fechando rapidamente. O único fator que ainda pode mudar o curso é uma sanção internacional poderosa, capaz de pressionar diretamente a figura que tem o poder de assinar ou não a nova lei. Nas cartas, o navio e a cruz indicam que esse movimento ainda pode acontecer, mas depende de ações que estão além do controle do povo. Enquanto isso, Sulamita recomenda que cada cidadão de bem tome medidas espirituais concretas. Além da oração diária, ela sugere acender uma vela branca por 7 dias consecutivos, sempre com o propósito de proteger a liberdade do Brasil. Também recomenda o uso da mandala de luz, ritual ancestral que ela mesma pratica para limpar as energias negativas e fortalecer o campo espiritual dos participantes. Segundo ela, esse ritual será crucial para resistir à maré densa que tentará se impor caso a regulamentação avance. Por fim, a cigana recebeu uma última visão para esse ciclo. Uma grande balança espiritual oscilando entre luz e trevas. A mensagem foi clara. O futuro imediato do Brasil ainda não está selado. Cada ação, cada oração, cada decisão tomada nos próximos dias poderá influenciar o desfecho. A espiritualidade pede vigilância, fé e união, e reforça: o momento é agora. Não se trata mais de esperar. Trata-se de agir,
de se posicionar, de manter acesa a chama da liberdade e da verdade. Após tantas visões e mensagens, a cigana sulamita recebeu aquilo que considera o clímax de sua previsão. Uma visão poderosa, um alerta espiritual que resume tudo o que está em jogo neste momento crítico para o Brasil. Em uma madrugada silenciosa, em profundo estado de conexão, ela viu um pergaminho antigo sendo desenrolado por mãos invisíveis. Nele estava escrita uma frase em letras douradas: "O silêncio forçado é a última porta antes da escuridão." Para a sulamita, essa é a essência do momento que vivemos. Se a regulamentação for adiante, se a voz do povo for calada, entramos num ciclo de sombras que poderá perdurar por anos. Não se trata apenas de política, é o próprio campo vibracional do país que será afetado. As trevas se alimentam do medo e do silêncio. Por isso, cada brasileiro consciente precisa entender: ainda há tempo para agir. Ainda é possível impedir que essa porta se feche. Mas a janela é curta e a oportunidade exige ação imediata. A mensagem dos mentores foi direta: quem cruzar os braços agora terá sua voz arrancada amanhã. Por isso, Sulamita convoca cada pessoa de fé a se tornar um ponto de luz em sua casa, em sua família, em sua comunidade. Não é preciso grandes gestos, é preciso constância, presença e intenção. Uma oração diária, uma vela acesa, um pensamento de luz enviado ao plano espiritual. A energia coletiva é poderosa e agora ela precisa ser mobilizada com urgência. A cigana também alerta para um outro perigo: o desânimo. Muitos, ao verem um avanço do projeto, sentirão vontade de desistir, mas justamente nesse momento é essencial perseverar. A espiritualidade ensina que as maiores batalhas são vencidas quando tudo parece perdido. Por isso, Sulamita pede: não entregue seu espírito às trevas do desespero. Mantenha a fé, mesmo diante da maior escuridão. Em suas últimas leituras, a cigana viu que uma única sanção internacional, se chegar nos próximos dias, poderá virar o jogo. É um milagre possível, mas que depende também da vibração do povo. Quanto mais pessoas estiverem em oração e pensamento positivo, mais chances teremos de que esse milagre se manifeste. Como disseram os mentores, a fé move o invisível e o invisível move o destino. Sulamita reforça que cada pessoa pode contribuir, seja com orações, seja com rituais como a mandala de luz, um antigo ritual cigano, passado de geração em geração, que ela realiza para fortalecer o campo espiritual e proteger contra ataques energéticos. Segundo ela, essa prática será essencial para manter a energia elevada e criar uma rede de proteção invisível ao redor das vozes que ainda resistem. Por fim, em sua última visão, a cigana viu um grande pássaro dourado voando sobre o Brasil, espalhando sementes de luz. A mensagem é clara: o futuro ainda pode ser luminoso, mas depende de cada um de nós. A luta não é apenas contra a censura, é pela alma do país, pelo direito de ser livre, de pensar, de falar, de sonhar. Por isso, a mensagem final da cigana sulamita é um chamado: não se cale, não se renda, não se esconda. Este é o momento de se levantar espiritualmente, de unir forças, de proteger a liberdade com fé e coragem. E para você que acompanha este canal, um pedido: fortaleça essa corrente. Inscreva-se, compartilhe este vídeo, leve esta mensagem adiante. Quanto mais formos, mais forte será a luz. E juntos podemos ainda impedir que a escuridão se instale. Que Deus nos proteja, que a luz da verdade prevaleça e que o Brasil encontre seu caminho de liberdade e paz.